Bom dia, meu nome é Guilherme, sou do grupo TechForce e venho apresentar o trabalho da Sprint 2 do Morgantini. Nesse projeto, a gente está utilizando os sensores DHT22, o sensor RTC e um display I2C, com um display de 16 segmentos e duas colunas, 16 por 2 com I2C. O projeto que a gente está utilizando no Walkway não tem nenhum sensor de corrente. Então eu tive que fazer dois códigos, um para o Walkway, para ele fazer funcionar, e um outro código com sensor de corrente que estaria integrando tudo isso. Aqui a gente está com o diagrama do sensor de corrente, que é o que está anexado no projeto, no arquivo do Word. Aqui, na simulação, a gente tem o pico de temperatura, que ele mostra a hora e o dia, e o pico de corrente também, que ele vai mostrar, que é o pico de corrente, a hora e o dia. Ele faz as medições a cada 30 segundos. Agora eu vou apresentar o código, que é o código que está utilizando o INA219 como sensor. O código que a gente está dando no simulador é um código mais simples que está dando um valor aleatório de corrente, só para poder demonstrar no display, como não tem nenhum sensor de corrente no software do Walkway. Aqui no código a gente está utilizando as bibliotecas Wire, Liquid Crystal I2C, RTC-lib, Adafruit INA219 e a DHT.h. A gente está utilizando o DHT22 por ele ter ele mede a temperatura com uma melhor resolução, podendo assim dizer. Aqui a gente faz as configurações do Liquid Crystal, que é um 16 por 2. A gente faz a configuração do RTC e do INA219, porque todos eles estão integrados no mesmo I2C, para poder diminuir a quantidade de portas. Então a gente está utilizando somente duas portas para poder ler o sensoriamento de três sensores. Aqui a gente coloca um float da última corrente medida e o último tempo, e o pico dessa última corrente e o pico do tempo, que vai dar aqueles valores lá. O tempo, quando foi o tempo do pico de corrente e quando foi a corrente e o tempo dela. Aqui no Void Setup a gente está utilizando o Serial Begin 115.200, que é a velocidade de comunicação padrão do ESP32. A gente usa o Wire Begin, o LCD Init, o LCD Backlight, que é para deixar a luz do LCD acesa, o DHT Begin, o INA219 Begin e assim por diante. No Void Loop, a gente fez um if que se a última medição for de 30.000, né, que seria os 30 segundos, né, ele vai ler de novo. Então, a cada 30 segundos, ele vai lendo o valor. Se a última corrente em miliampere, que ele converte, né, de miliampere para ampere, e se da última corrente para o pico da corrente, né? Porque se a última medição da corrente for maior do que o pico anterior da corrente, ela vai ser substituída. Mas se o pico anterior, que foi o mais alto, for mais alto do que a medição atual, ela vai manter o pico. E a mesma coisa com a temperatura. No outro if, a gente coloca a questão do tempo que ele vai mostrar, né? Ele mostra por 4 segundos o display, e depois ele limpa e coloca as outras informações. A gente está utilizando o switch case para os casos, né, de medição, que é algo que a gente utiliza bastante na questão do LCD. A gente utiliza muito esses casos para poder ter as respostas